Nós vamos lançar a plataforma Informação que Salva e vai ser um momento muito legal. Eu quero chamar para estar comigo aqui, subir ao palco, para a gente falar sobre gestão de carreira médica, gestão de carreira de profissionais da saúde, um tema tão importante. A gente se preocupou com isso, de trazer profissionais diferenciados, que têm conhecimento nessa área, que pode ajudar muito você que é profissional da saúde, em 2020 você começar o ano com o pé direito, já pensando se você está bem assessorado juridicamente, se você está bem assessorado administrativamente, contabilmente, se você tem um bom arquiteto, que ele sabe o que precisa ser feito dentro da sua clínica e do seu consultório. Então, para começar, eu quero apresentar ele, que é advogado. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu estou enxergando pouco. E aqui é quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Ele é advogado, graduado pela FIRP, Faculdade Integrada de São José do Rio Preto, pós-graduação em nível lato sensu, especialização em Direito das Obrigações pela FAPERP, Unesp de São José do Rio Preto, docente na pós-graduação de Direito Médico da FACERES de São José do Rio Preto e tem atuação preponderante na área da saúde, dando assessoria a hospital privado e operadoras de planos de saúde. Eu estou falando dele, o doutor Kleber Vacari. Vem para cá, doutor. Uma salva de palmas para o doutor. Doutor, pode sentar onde você achar legal. Fica à vontade aí. Nenê, os microfones estão tudo beleza? Tudo ok, né? Então tá. Quero chamar esse profissional, que é um amigo também, grande profissional, ele que é advogado, especialista em Direito Empresarial pela FAPERP, Unesp. Ele é pós-graduado em MBA em Master Business Administration, Executivo e Gestão Empresarial em ênfase em Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é sócio fundador do escritório Reis e Pesotti Advogados desde 2004. Ele é membro da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados São José do Rio Preto, subseção de São Paulo. Eu estou falando do doutor João Ricardo Reis. Vem para cá, meu amigo. Seja bem-vindo. Agora o assunto é sério, depois nós vamos cantar umas modas. Para mim é uma alegria muito grande receber esse profissional aqui. Mais tarde eu vou contar um pouco para vocês da história do Informação que Salva. E essa história começou mais ou menos há 2 anos atrás, quando nós quisemos inovar e fazer algumas coisas diferentes, e nós fomos conversar com esse profissional. E na época ele nos abriu os olhos. É um cara de visão, é um profissional diferenciado, que vem crescendo muito, não só em São José do Rio Preto, mas a nível nacional. Ele é diretor e fundador do grupo GRF Brasil, um escritório de consultoria e intermediação de crédito no mercado financeiro, 17 anos de experiência no mercado financeiro, possui formação em coach criacional pelo IGT, Instituto Jerônimo Telme. Eu estou falando do Marcelo Augusto. Vem para cá, meu amigo. Seja bem-vindo. Vai ser bonito aqui, hein? Obrigado você. Pessoal, quero chamar também ele que é especialista em arquitetura e urbanismo. Ele é arquiteto urbanista, gerente regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ele também é proprietário da empresa Kedson Barbeiro Soluções de Arquitetura, especialista em arquitetura para a área da saúde. Eu estou falando dele, Kedson Barbeiro. Vem cá, Kedson, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Pessoal, foi uma alegria muito grande trazer essa profissional aqui. Ela sempre apoiou o nosso trabalho desde o início da revista Saúde. Ela que é Relações Públicas, está há 10 anos à frente da Hoje.c, empresa de comunicação em foco para a área da saúde, é especialista em assessoria de comunicação e conteúdo. Eu estou falando da Marcela Castellini. Marcela, seja bem-vinda. Pelo menos uma mulher aqui, viu, Marcela? Para dar uma quebrada aqui no nosso clima. Obrigado. Obrigado, prazer. Fica à vontade, Marcela.
Eu gostaria de trazer aqui também esse profissional que representa uma empresa muito importante para mim, que é a empresa G. Moreira Gestão Empresarial. Ele é graduado em Administração de Empresas, pós-graduação em Administração Financeira e Controladoria, está há 12 anos, tem 12 anos de experiência profissional em área administrativa e financeira, 5 anos de experiência como consultor de gestão empresarial nos segmentos de varejo, serviços médicos, comércio, experiência na criação de processos de auditoria interna, atuou como mediador de conflitos societários e empresariais, muito interessante, e é consultor da G. Moreira Gestão Empresarial do meu amigo Gilberto Moreira. Eu estou falando do Gustavo Fernandes. Vem para cá, Gustavo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Tiago Fontana, que também está aqui representando a G. Moreira, do nosso amigo Gilberto Moreira. E não podia também deixar de trazer um profissional importante também. A nossa economia está voltando, a gente projeta um 2020 muito melhor e nós estamos falando de investimento. Eu quis trazer também um especialista em negócios imobiliários, e não só no Brasil, mas como também fora do Brasil. Eu estou falando dele, que é meu amigo Sebastião Rocha, mais conhecido como Rocha. Para mim, o The Rock. Vem para cá, Rocha. Seja bem-vindo. Senta aqui, meu amigo. Ó. Marcelo, eu tirei o sapato, que eu estou usando o sapato da Mundoflex, entendeu? Então, por isso que tem um sapato aqui atrás, por causa disso. Eu não vi ele aí. O Risse não está aqui, né? Ele viria, eu acho que ele não veio da Risse Contabilidade Médica. Não está presente, né? Acho que ele não conseguiu chegar. Então, infelizmente, nós vamos tocar aqui o bloco sem a presença do Zé Eduardo Risse. Ele que é referência em contabilidade médica, tem um dos maiores escritórios de contabilidade médica do Brasil, aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto. Então vamos começar esse bate-papo, que vai ser muito legal. Maiara, tá tudo pronto aí? Já foi para a internet? Aí sim, hein? Já estamos ao vivo já, pessoal. Chique demais, né, João? Você que gosta da internet, né? Aí, beleza. Pessoal, Dr. Kleber Vaccari, eu queria já colocar o doutor na conversa aqui. Recentemente você publicou um artigo na revista Saúde, intitulado "De quem é a palavra final? Do médico ou do paciente?" Eu achei muito interessante, doutor, lendo o teu artigo, o doutor tratou muito da questão do paternalismo médico com relação à autonomia do paciente. E hoje, antes desse bloco, a Ana Paula Castilho, que é influenciadora, comentou sobre o doutor Google, que está aí plenamente trabalhando e funcionando, né? O Dr. Google, ele é uma realidade plena. O que significa hoje, doutor, essa questão da autonomia do paciente? Bom, boa noite, Renato, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Na medicina, vamos dizer assim, anterior, vigorava o paternalismo médico. Era o médico quem decidia pelo paciente. O paciente, ele era o objeto da atenção médica, e hoje ele passou a ser o sujeito da atenção médica. A autonomia, a autodeterminação, o livre-arbítrio é um conceito inerente à dignidade da pessoa humana, e a dignidade é um preceito fundamental da nossa República. Portanto, tem que se dar prevalência para a vontade do paciente. O paciente tem que fazer parte da tomada de decisão daquilo que vai ser feito com o corpo dele, com a saúde dele. Evidentemente que ele tem que estar ciente de todas as condições da saúde dele para poder, assim, tomar a decisão mais adequada para o caso dele. Doutor, inclusive lá você comenta, né, sobre os testemunhos de Jeová, né, que é uma religião que tem bastante seguidores no Brasil. É um caso desse, né? Eu trabalho há 20 anos no direito médico. Eu já me deparei com situações que eu precisei recorrer à justiça para buscar uma autorização judicial para poder transfundir menor de idade. Quando é maior de idade, se é um caso de urgência e emergência, a minha orientação é que o profissional faça, independente da vontade do paciente. Se é uma situação eletiva,
aí eu entendo que o profissional tem que respeitar a vontade do paciente. Quando a gente está falando de incapaz ou de menor de idade, aí nós vamos à justiça pedir o suprimento de vontade. Por exemplo, ninguém vai garantir que no futuro aquela criança também vai ser seguidora dessa religião. Mas para acabar com essa celeuma, a Raquel Dodge, que era procuradora da advogada-geral da União, no seu último ato, ela entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo para que o STF declare que as testemunhas de Jeová, maiores de idade e capazes, têm o direito de recusar a transfusão de sangue. Eu acredito que o STF vai dirimir essa questão e vai dar prevalência para a autonomia da vontade do paciente. Legal, né, doutor? É um tema importante, né? Vem mudando muito, né, o cenário da medicina e das demais profissões da área da saúde, que eram temas que não se preocupavam antes, né? E hoje o médico ele precisa se preocupar com várias questões, não só com relação ao erro médico, mas outras questões que cercam isso também. Essa é uma realidade já, né, doutor Kleber? É uma realidade. Nós temos uma estatística que no Brasil ocorrem a cada ano 54 mil mortes causadas por erro médico ou falha de atendimento hospitalar. Isso dá uma média diária de 147 mortes. Por dia. Por dia. Tá? Então, as demandas na área de saúde, uma estatística que foi feita em 2017 e 2018, elas cresceram 130%, contra 50% dos outros assuntos. Então, esse nicho de mercado, a judicialização da saúde, está assustadora. Inclusive, né, o doutor João Ricardo, nessa matéria, comentou sobre isso, né, sobre a judicialização. E, doutor João Ricardo, eu queria que você comentasse que, assim, a importância, que eu percebo assim, eu como estudioso dessa área, vamos dizer, eu e a Marcela, talvez aqui, a gente somos as pessoas que mais lidam com o médico o dia inteiro. E a gente percebe que desde a formação, e é o motivo desse bate-papo nosso aqui, desde a formação eles não se preocupam tanto em cuidar da gestão, de ter um bom advogado, trabalhar preventivamente, um bom contador, de ter alguém que cuide da imagem deles, como é o caso da Marcela, ou alguém que vá fazer a clínica nos moldes que tem que ser feito. E na tua área, o que precisa ser feito, o que você orienta para que quem tem a clínica, o hospital, trabalhe de maneira preventiva no direito empresarial da saúde, que é o que você trabalha basicamente todos os dias? Renato, boa noite, é uma satisfação estar aqui, boa noite a todos, aos meus colegas aqui. Participar de um grupo tão seleto aqui, para mim é uma honra. Obrigado realmente, doutor. Viu? Uma satisfação estar aqui. A gente costuma dizer, dentro do direito preventivo, falando de uma forma do direito empresarial médico, que a gente assim chama, é que o médico, ele é um empresário mesmo sem querer ser. De uma forma geral, todos os profissionais liberais acabam tendo em algum momento que ser um empresário, obviamente se quiser empreender, mas nós não temos esse preparo em nenhum momento dentro da grade curricular do médico, do engenheiro, do arquiteto, do dentista, ele vai aprender a gestão. E quando a gente fala em direito preventivo, o objetivo seria sempre, da melhor forma possível, que o médico pudesse buscar essas informações antes da tomada de decisão. Então, quando ele vai escolher quem vai ser sócio, é muito comum dentro da relação do médico, de repente ele encontra um colega e ele vai aí fazer um condomínio. Vamos então, eu sou da especialidade de urologia, você é da especialidade da nefrologia, vamos montar junto e vamos fazer um negócio junto. Ok. E eles montam ali um condomínio e aquilo depois acaba virando uma sociedade e muitas vezes sem que haja critérios pré-estabelecidos para isso. Então é um momento muito sensível e a gente costuma brincar o seguinte, que a gente só sabe que um contrato social de repente ou um regramento entre sócios não foi bem feito ou deixou de ser feito no momento do conflito, né? A gente não faz essa regra pré-estabelecida antes. Então eu acho que a dica mais valiosa é que realmente o profissional tenha essa consciência de que para qualquer situação dele dentro da gestão do negócio dele como médico, ele vai ter o direito médico, ele vai ter o direito societário, ele vai ter o direito trabalhista, ele vai ter o direito do consumidor, ele tem uma série de regramento de direitos que, se ele tiver alguém que possa preventivamente auxiliá-lo, as consequências são menores. Isso é que a gente vem batalhando e é bacana porque
A gente percebe, né, doutor, que os médicos mais jovens já estão mais antenados a isso. Mas culturalmente, até pela importância do médico dentro do cenário do Brasil e por tudo que o doutor disse aqui, por aquela questão do respeito tão grande, os mais antigos não pensavam nisso. E aí a gente tem aquela orientação, a gente tem aquela crença de dizer o seguinte: eu não preciso de advogado, eu não tenho problema. E aí então o advogado vem só quando o problema está instalado, e ele pode perfeitamente auxiliar em tomada de decisão. Doutor João, quando está instalado, a chance de o problema ser muito maior e de ter um custo maior é 100% praticamente, né? É isso, perfeito. É isso, né? Realmente eles não enxergam talvez a prevenção como um investimento, e sim como um custo, né? E isso não é uma característica do médico, isso é uma característica natural do profissional liberal que não é preparado no tipo de gestão, e aí acho que o Marcelo vai poder falar muito mais sobre isso, mas pensando no direito preventivo, é isso que a gente mais entende, mais compreende, né? Mais a gente vivencia. Doutor, nessas grandes, você que é advogado de grandes clínicas, essa questão de cuidar também dos funcionários, evitando questões trabalhistas, também é fundamental, né? Com certeza. E existe aí também, né, uma questão bastante mística que a gente precisa falar um pouquinho. Por conta da reforma trabalhista, existe hoje uma falsa ideia de que então eu posso, na informalidade ou nas relações contratuais, de forma mais simples levar essa relação. E não é bem assim. A reforma trabalhista, ela trouxe uma importante evolução no aspecto da autonomia de vontade. Então, realmente, isso não existia antes e hoje existe. A autonomia de vontade nas relações contratuais, por conta da reforma, tendem a ser melhor. Mas isso não tirou lá os elementos do vínculo de emprego, do artigo 2º e 3º, e tem muita gente confundindo isso. Então, é um cuidado muito importante a ser tomado, porque tem médico entendendo então, que ele não precisa mais, talvez, e aí nós estamos falando, talvez, das clínicas menores, né, de ter uma relação de emprego, ou de ter uma consulta mesmo com um advogado da área, para conseguir entender os limites e os riscos dessa situação. Isso aí evita muito problema. Bom, e comentou uma coisa interessante, quando no contrato social as pessoas não têm a noção depois que vai acontecer, gera conflito, né? Nós temos um especialista aqui nessa área que é o Gustavo Fernandes. Gustavo, por que um profissional da saúde precisa dos serviços de um consultor que é especialista na área da saúde? Assim, muito, a gente visita, eu que estou com o médico quase que todo dia, a gente observa assim, eles saem da faculdade já loucos para trabalhar. Então eles precisam trabalhar, eles ficaram, hoje um médico no mínimo 9 anos para ele ser especialista, e são 6 anos de faculdade, e mais do que ele ficou também fazendo de cursinho, quer dizer, é uma profissão difícil de entrar. Então quando ele termina ali a faculdade, ele quer ganhar dinheiro. E ele não está preocupado, quando nós falamos aqui a questão de direito, e acredito que também nem com as questões administrativas, financeiras. É isso mesmo? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, o médico, dificilmente você encontra um que já sai preparado, que é um administrador de empresas. Então, o que eu me deparo nas clínicas, nos clientes que a gente passa, ele está só preocupado em fazer medicina e tenta fazer o administrativo, tenta cuidar do financeiro. Ele não foi formado para isso, como o próprio doutor disse, ele não teve essa preparação lá atrás. Ele tem que fazer a medicina dele, tem que aplicar o conhecimento que ele teve todos esses anos. E uma clínica médica, pequena, grande, média, ela é uma empresa. É uma empresa como qualquer uma. Ela tem financeiro, ela tem administrativo, ela tem um departamento pessoal, tem um contador. Então, existe uma responsabilidade atrás da medicina que precisa ser cumprida, e muitas vezes você se depara com coisas inacreditáveis na gestão. Assim, fundo de quintal, desculpe a palavra, mas assim, o médico precisa entender que uma clínica, ela é um negócio.
ela gera renda, ela paga impostos, ela emprega. Que ele é empresário, né, Gustavo? E ele é empresário. Ele é um médico, ele tem que cumprir com a obrigação que ele se firmou na faculdade, com os votos que ele tem, mas ele é um empresário, ele tem que cumprir com as obrigações por trás da figura como médico. Show. E recentemente a gente tem visto, até na nossa cidade, e também em outras regiões, muitas fusões, grandes grupos comprando hospitais, comprando, quer dizer, uma centralização muito grande. E aí eu queria incluir nessa conversa o meu amigo Marcelo Augusto. Marcelo, o que as empresas da área da saúde precisam para estarem aptas para receber esse investimento, ou até mesmo serem vendidas, né? Porque a gente esteve lá conversando esses dias, quer dizer, poxa, eu quero receber um investimento. O que eu preciso, né? Porque a pessoa que vai colocar o dinheiro vai querer ver se está tudo certo. E isso é uma tendência natural, né? As coisas estão evoluindo para isso. A gente já está acontecendo isso em Rio Preto, já acontece isso no Nordeste, aconteceu muito, e vem acontecendo na nossa cidade, e eu acredito que isso é uma tendência de mercado. Bom, boa noite a todos. Bom, só pegando um gancho aqui antes, o Dr. João falou muito bem com referência à gestão, né? E a gente sabe, eu falo sempre que o empresário, a gente não vive num país de empresário, a gente vive num país de empreendedores, né? A gente não teve uma base educacional para virar empresários, né? Então, trabalhar o preventivo realmente faz um grande diferencial, que vai linkar no processo de gestão ou no processo de fusão, porque uma fusão ou uma aquisição de uma empresa não organizada, ela não acontece. Então, trabalhar o preventivo jurídico, trabalhar a parte de processo de gestão, ter o médico entender que ele é empresário, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma contabilidade organizada para que esse mercado venha de fato acontecer. A gente tem notado no mercado, nos últimos 5, 10 anos, a evolução do mercado de fusão e aquisição no Brasil. Grandes companhias internacionais, grandes fundos internacionais vindo para o Brasil, investindo em empresas. Só que nos últimos, se a gente colocar há 3 anos atrás, você só ouvia falar de grandes companhias. Você não ouvia falar de empresas menores ou grupos investindo no interior. Você só escutava isso nas capitais. Só que esse mundo começou a mudar. Então, se a gente pegar dos últimos 5 anos, o setor da saúde foi o foco dos fundos de investimento, né? Os fundos de private equity, que são os fundos que aportam capital na empresa, pensando em sair depois de um certo tempo, né? E alavancar o seu negócio, ou até mesmo companhias internacionais comprando empresas no Brasil. Nós temos casos como a Qualicorp, né? Nós temos casos como o próprio hospitais aqui da região que estão sendo comprados e adquiridos por fundos internacionais, como um fundo chamado Carlyle, que tem investido muito no setor da saúde. Então, assim, é uma tendência no interior. O mercado tem olhado para o setor da saúde. Eu estava conversando com o doutor ali há pouco, falando sobre isso. Eu tive recentemente numa boutique em São Paulo de fusão e aquisições, e uma das solicitações é: tudo que tiver do setor da saúde eu quero olhar, né? E daí nós estamos falando de hospitais, nós estamos falando de grandes clínicas, nós estamos falando de convênio médico. Então, qual é a importância hoje do empresário olhar para o negócio dele como empresário de fato, né? Tendo a sua organização, seus processos muito bem definidos, porque pode chegar um momento de um grupo desse querer aportar capital na sua empresa e você não está preparado. E aí tem perguntas muito sérias a ser feitas por isso. Você imagina, de repente, você tem a oportunidade de resolver o problema de vida, você tem a oportunidade de crescer muito no mercado, porque esse pessoal bota muita grana na sua atividade, e aí por um problema de falta de organização, ou por falta de processo, por não ter uma consultoria para dar uma orientação, ou por falta de um planejamento organizacional, até mesmo societário, que não é comum. A gente vê hoje nas clínicas e nas empresas no interior um planejamento societário, isso impede uma fusão. Então isso é muito sério. Marcelo, e outra coisa que eu acredito que seja importante, olhando para tudo isso, é assim, a falta de conhecimento, né, desses profissionais também com relação a esse tema. E muitas vezes, a gente que está olhando o seu dia a dia, muitas vezes sendo mal acompanhados. Eu estava falando com o Kedson antes aqui, muito interessante, eles não têm muita noção, e aí
eu vejo isso no dia a dia. Por exemplo, meu primo é arquiteto, vou fazer com ele. Meu parente é advogado. Então, a gente não percebe que estão buscando cada um, muitas vezes está indo muito no amadorismo. Então, por que procurar um profissional como você para fazer uma fusão ou para preparar isso? E às vezes as oportunidades passam, e sem contar o seguinte, hoje com a taxa Selic baixa, as pessoas vão tirar o dinheiro das aplicações para investir no mercado. Isso é uma tendência, você concorda com isso? Não, sem dúvida. Mas foi o que o doutor João Ricardo falou. O empresário, ele não quer investir porque ele olha custo. Esse é um problema muito sério que a gente tem visto no mercado, que ele não olha investir numa consultoria como investimento, né? Hoje a gente administra mais de 30 grupos, e você trabalhar o preventivo é o que vai fazer a grande diferença, né? A preocupação de você contratar um profissional qualificado para realmente gerar resultado para o seu negócio, né? Existe empresas contratando profissionais como um parente, um conhecido, um amigo, e esse especialista não está preparado para levar ele para um outro nível. Tem uma coisa que eu faço em todas as empresas que a gente entra. Eu pergunto, aonde você quer estar daqui 10 anos? Porque aonde você quer chegar em 10 anos, as suas ações realizadas hoje vão te levar a 10 anos. E de repente a pessoa até sonha em 10 anos estar grande, mas as suas ações são pequenas, tem o braço curto, não quer pagar o preço. Então, o mercado de fusão e aquisição é uma realidade no Brasil, não vai voltar para trás. Hoje, quando você olha para o mercado internacional, você vai nos Estados Unidos, as boutiques de fusões e aquisições têm 70, 80, 90 funcionários. A maior boutique de fusão e aquisição no Brasil, que está na Faria Lima, a maior, tem 15 funcionários. Então é um mercado muito novo. Hoje a gente tem a questão, você citou, né, a taxa Selic caindo, o pessoal está tirando o dinheiro das instituições financeiras, está começando a investir no mercado. Existe aí as fintechs, que é a questão da desbancarização das instituições financeiras. Você sabe, eu fui gerente de banco durante 14 anos. As fintechs já viraram uma realidade. O mercado, as plataformas digitais, envolvendo o próprio investidor, pessoa física, aportar dinheiro numa empresa como empréstimo, que são o mercado de peer-to-peer, que tem crescido muito aí fora. Então, a evolução da tecnologia, né, e às vezes a falta, o acesso à informação, o Dr. Google, que está muito fácil, tem levado as pessoas a tentar buscar um autoconhecimento e não buscar especialistas. Isso custa caro, porque muito de repente caro. Pode custar a falta de gestão, a falta de oportunidade numa fusão e aquisição. E eu vou além, Renato. Tem um outro detalhe. Nós temos uma quantidade grande de empresas na nossa região e de clínicas que não tem sucessão. Também. Quando a gente para olhar o mercado de sucessão, é um mercado muito sério. Às vezes a pessoa até acha que o filho tem competência, mas ele não tem competência. Ou eu tenho uma clínica de alto padrão, ou um hospital, que a sucessão que está entrando, ele pode até ter um conhecimento, mas não para gerir aquela estrutura no tamanho que ficou. E às vezes ele deixa de entrar no mercado de fusão e aquisição por ego, por não querer vender participação da minha empresa, ou por não receber um sócio investidor no meu negócio, e daqui a pouco essa empresa entra em dificuldade. E lá no futuro vai ter problema, né? Vai ter problema. É muito interessante quando a gente fala de ter especialistas cuidando dos assuntos. Eu que vivo muito bem isso, assim, depois do advento muito forte das mídias sociais, hoje qualquer um posta qualquer coisa, né? E aí, Marcelo, eu queria te perguntar a importância desse trabalho, né? Quando a gente começou com a revista Saúde lá, 5 anos atrás, as mídias sociais já existiam, mas elas não eram essa potência que é hoje. Parece que era muito mais fácil a gente cuidar da imagem dos nossos clientes, né? Daí a importância de uma profissional como você, da sua empresa. Hoje, por que um médico precisa se preocupar com isso? Você que é especialista, tem grandes clínicas também, grandes profissionais aqui em Rio Preto que você atua. Por que isso? Oi. Bom, só para pegar o gancho do doutor que ele comentou sobre o paciente, hoje ele está empoderado de como ele chega, né? Eu tenho um médico bem das antigas, aí, um doutor bem conhecido, que ele fala assim, se o
me incomoda. Se o paciente chega falando que pesquisou no Google, eu mando ele, pergunto para ele se ele pesquisou no Yahoo também, só para ter um grau de comparação. Aí onde eu, com as minhas discussões com o doutor, falo, doutor, a tendência é disso para pior. Às vezes ele vai trazer uma solução que ele já leu, que a cannabis saiu essa semana, a resolução, ele já leu que tem alguma coisa que já está valendo, que às vezes o médico não viu ainda. Não deu tempo dele se especializar, porque ele está com a cabeça tão querendo fazer tudo e não trazendo especialistas para cuidar das suas áreas, que não focou naquilo. É uma realidade, né? Então, a gente fala, é uma palavra clichê, mas é uma realidade na clínica, que o paciente hoje está cada vez mais empoderado. Eu estava chegando, encontrei a Aline da farmácia ali, e aí eu já peguei, olha, o que eu já vi, que alguém que já fez isso, já posso fazer uma fórmula, juntar com aquilo. Então, hoje é um direito, é uma realidade e ok, faz parte. E cada vez mais, né? Então, assim, acima de tudo, Opa. Tudo certo aí, Nenê? Tudo ok. O paciente, ele tem onde... O profissional, ele vai o quê? Ele vai trabalhar a credibilidade dele com a rede social. A rede social, ela é maravilhosa, ela só trouxe pontos positivos, né? Cabe ao profissional usar aquilo, seja ele da área da saúde ou o que for, mas em especial da área da saúde, usar aquilo ao seu favor. E tem algumas regrinhas básicas, né? Que a gente vê como querendo comprar seguidor, você não compra credibilidade. Ah, você compra seguidor? Você compra, mas você é taxado, é fácil de você manjar, né? E então, é visível, né? É visível, a gente que trabalha com isso sabe quem comprou e quem não comprou, né? Exatamente. E assim, eu falo que o paciente, ele faz o nosso movimento. Ah, quando você tem qualquer coisa, a primeira coisa que você faz, você vai no Google. Qualquer dor. Hoje as pessoas estão, assim, o bloco anterior da saúde mental, está todo mundo hipocondríaco, está todo mundo estressado, está todo mundo com burnout, é uma realidade, a depressão é a doença do século, tarará. Então, assim, o Google, ele se tornou um aliado, até para talvez alimentar isso de forma negativa. Então, assim, a rede social, se bem trabalhada, o médico bem posicionado, e o bem posicionado não é ter muito seguidor, não é ter um número expressivo, é ter conteúdo. E o conteúdo, ele é o dia a dia, ele não é da noite para o dia, ele não é com uma compra excessiva ali de seguidor, ele é manter isso, é trazer conteúdo de verdade num texto, numa revista de credibilidade na sociedade, é ele estar nas mídias espontâneas, ser buscado como fonte, assim vai o tornando referência. Isso é muito importante, é que nós vamos falar daqui a pouco. Vocês não vão embora porque nós vamos lançar a plataforma da informação que salva, e é justamente isso que a Marcela está falando, sobre essa questão de conteúdo. E como é interessante, né? Eu estou muito feliz novamente porque eu senti que eu atingi meu objetivo, porque vocês todos aqui colaboraram de cada uma da sua maneira, porque são muitos componentes que fazem parte da vida profissional de um médico, de um dentista, e muitas vezes eles não veem isso. Então, quando a gente reúne essa equipe aqui, a gente consegue ver isso. Esses dias atrás, eu quero incluir o Kedson na parada agora. Kedson, o microfone está aí. Um profissional falou assim para mim: cara, foi começo do ano, eu vou ter que adiar minha capa com você, porque não vou conseguir inaugurar minha clínica, porque na hora que eu fui escolher o meu arquiteto, eu não sabia de vários detalhes que precisam ter na hora de fazer um projeto na área da saúde. E aí ele teve que buscar um outro profissional, ou seja, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Por quê? Porque não procurou um profissional qualificado, né? Então, lógico que eu conheço os teus projetos, que são maravilhosos em termos de beleza, mas sabemos que também não é só a parte da Anvisa, como você colocou na entrevista, mas também a facilidade dentro de cada especialidade, como é o caso da oncologia, né? O diferencial de ter
a forma da arquitetura trabalhar para deixar o paciente bem posicionado, o médico também, para ele não quer aparecer na frente do paciente em determinado momento. Por isso a importância de um arquiteto que tem experiência na área da saúde. É isso mesmo? Boa noite a todos. Renato, é mais ou menos isso, tá? A área da arquitetura, o campo de atuação da arquitetura, ele é muito amplo. Por isso surgiu a especialidade de arquitetura hospitalar. Nos últimos 20 anos, a Anvisa veio adequando as suas normas, as suas resoluções para um melhor atendimento ao paciente, né? Foram experiências que foram importadas de outros países, né? Experiências que vieram de outras nacionalidades, e o Brasil começou a adaptar. Quando a gente fala em Rio Preto, a gente tem instituições médicas muito antigas aqui. Então, às vezes, a gente vê um determinado hospital, a gente entende, né, putz, deve ser uma referência tal. Nem sempre, né? Tudo pode ser melhorado e tal. E hoje, quando a gente é mais procurado para a reforma desses espaços, tá? Então, essas grandes instituições, que são hospitais que já estão aqui na cidade há quase 70, 100 anos, aí eles precisam ser readequados, porque existe um controle de gestão de resíduos, existe um controle bacteriológico, e o que a gente vê é o que é belo, né? Parece que o arquiteto só deixa o espaço bonito. Não, mas a gente pensa na essência, na fundamentação do trabalho mesmo. A gente tem que compartilhar, aliás, o médico tem que compartilhar horas de trabalho dele para a gente entender qual é o funcionamento, como procede aquela atividade, para que a gente consiga adequar da melhor forma possível, né? Nos últimos anos, né, depois de toda essa preocupação da Anvisa em normatizar os procedimentos, que vocês conhecem como POPs, né, Procedimento Operacional Padrão, a gente tem todo esse cuidado de transferir isso para um projeto, captar todas as necessidades dessa clínica médica ou desse hospital, adequar aos POPs. Todo município tem uma legislação municipal que a gente tem que se adequar também, né, que é o Código de Obras, além de outras normas que a gente também tem que respeitar, como as normas de Corpo de Bombeiro, que é o AVCB, entre outros. Então, nós temos que compatibilizar tudo isso para tornar um projeto real, para que aquilo possa se tornar realidade. Eu tenho cuidado, antes de dar início à obra, né, para não acontecer atrasos, como houve com esse seu amigo, eu procuro apresentar uma maquete eletrônica com todas as soluções. Por quê? Ele vai entender, antes da obra ser iniciada, né, qual o resultado que ele vai ter dentro. Ele vai poder caminhar por dentro do projeto, ele vai poder entender o funcionamento da clínica e tal, e isso favorece o trabalho do arquiteto que vai estar executando a obra, porque muito raramente o cliente vai mudar de ideia no meio do caminho. Porque hoje o que atrasa a obra é quando você desenvolve uma proposta, às vezes o cliente não entende muito e ele concorda, aí chega lá no meio do caminho, quando tudo está pronto, ele, não, mas eu achei essa sala muito grande, eu quero mudar isso, e aí isso começa a gerar intercorrências, porque você tem que mudar pontos de elétrica, pontos de hidráulica, iluminação, enfim, várias coisas que vêm acarretar no atraso da obra no futuro, né? Muito legal. E assim, só para concluir essa fala, o que a gente vê é o que é belo. Hoje, as clínicas elas estão muito preocupadas com a questão da humanização, que nós arquitetos a gente entende como neuroarquitetura. É como a arquitetura pode interferir no bem-estar, tanto do paciente, quanto na qualidade de vida do médico, dos funcionários que trabalham ali 8, 10 horas por dia, né? Então, essa é hoje a bola da vez, a cereja do bolo que deixa a clínica mais confortável, né? Onde os seus colaboradores trabalham com menos estresse, menos pressão, com mais prazer, né? Então, a bola da vez hoje é a questão da humanização. O Kedson, muitas vezes a gente vê o improviso também nessas reformas, né? E aí vai virando aquela emaranhado que parece aqueles labirintos, né, em clínicas. A gente que visita muita clínica, é só consultar um profissional e resolver essas questões, porque hoje a Marcela comentou muito bem, o paciente está muito atento, cara.
Assim, eu uso paciente ainda, porque a maioria das pessoas usa, e alguns médicos têm muita dificuldade em falar cliente, porque isso é uma coisa da faculdade. Então ele vem com essa coisa de paciente, né? Que na verdade a palavra ela é patiente, né? A raiz dela é essa, que é de paciência. Mas hoje as pessoas estão impacientes. Eles são clientes, né? Então ele está adquirindo o serviço, ele está comprando. Aqui, quando a gente está falando, lógico que a gente está falando de uma medicina privada, né? Nós não estamos abordando medicina pública, mas assim, o privado ele não tem essa paciência. Então essas engembrações, essas improvisações, elas são muito ruins quando a gente está dentro de uma clínica e você vê aquelas coisas totalmente o Frankenstein. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje esse público é muito imediatista, né? Ele toma uma decisão e ele quer startar isso o mais rápido possível. E é muito importante, né, a gente digerir, o profissional de arquitetura, ele tem que digerir todo o funcionamento, todo o processo, para adequar o máximo possível para que realmente gere uma qualidade de vida para aqueles que estão trabalhando, gere um conforto para quem vai consumir, né, essa clínica. E, enfim, e o mais importante é que mesmo você não precisa fazer uma clínica nova, um espaço novo, para estar adequado às novas tecnologias, às novas tendências. Não, tudo pode ser adaptado e renovado. Mas o que é importante o médico, né, o gestor, ele está disposto a discutir mais, a entrar no projeto, a participar com a gente dessa evolução, né? Existem desafios, existem clientes que chegam e falam assim, olha, eu vou parar 40 dias, que não vou trabalhar esse período de férias, e eu quero em 40 dias isso daqui estar novo. É muito difícil isso, mas às vezes para você se posicionar no mercado, tal, você tem que encarar e tentar fazer o melhor possível. Mas o melhor que você faz talvez não vai atender a expectativa dele. Legal. Ô Renato, só roubando um espaço, em Rio Preto vive um boom de superclínicas. De clínicas que eu falo assim, bonitas, com uma arquitetura, com design diferenciado. Estou vendo aí profissionais se atentar a isso. Já tem uma leva de clínicas aí que estão despontando na arquitetura. Isso ajuda no marketing, né? Lógico, né? É uma ponta, mas faz sentido. Mesmo aqueles que não com aquela super clínica, fachada, já estão trazendo essa cara, essa inovação. Ou como uma cliente que eu tenho, que atendo ali na Redentora com uma clínica há muito tempo, que recentemente passou por ela fala assim, vou passar um batom na clínica, pelo menos. Não vou fazer uma grande reforma, mas um batom. Isso deve ser uma preocupação do profissional, olhar como está o conforto e a estética da sua clínica. Afinal, é o negócio, faz parte do negócio. E é marketing, né? Isso total, aí, totalmente. Faz a diferença. Lógico, Gustavo. o bom profissional complementa, mas faz a diferença. Faz sim. Pois não, Gustavo. Mesmo que você falou, Renato, eu acho que o médico que ainda enxerga o paciente como paciente, ele está ficando para trás. Porque o médico que está esperando aquele paciente ir até a consulta, talvez ele pode estar perdendo uma oportunidade de fazer com que estimular com que ele venha. Concordo plenamente. Porque existem especialidades que você precisa ter uma periodicidade. E tem médicos que fazem já esse trabalho, daqui 6 meses manda um SMS, manda um e-mail, manda um WhatsApp, e isso é gestão de clientes, né? E rede social, na medicina você tem que tomar muito cuidado no que você trabalha na rede social, porque o CRM, qualquer coisa, cai em cima. Então, o médico tem que inovar, e eu acho que inovar nessa área da gestão é isso, buscar o seu cliente de forma ética e não ficar esperando sentado lá no consultório dele que ele venha só quando ele está com um problema, alguma coisa desse tipo. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, nós estamos lançando em 2020, em parceria com a G Moreira, né? O Gilberto, infelizmente, ele não pode estar aqui, está passando tratamento de saúde, e nós vamos soltar um modelo de ativação, né? Onde nós vamos dizer para os administradores de clínicas
que eles precisam, os médicos, que eles precisam ativar esses clientes. Mais do que contar com a porta e com o telefone, né, ele contar com aquela carteira que ele tem, e ele pode fazer um grande trabalho em cima disso. E nós vamos apresentar usando o WhatsApp, nós vamos apresentar isso aí em 2020. O Thiago já está a par disso também, e vai ser uma novidade. E eu quero introduzir meu amigo aqui num assunto mais agora. Esse assunto ele é importante, mas ele acaba sendo muito... E é um assunto sério, porque a gente trabalha com um profissional da saúde. Quem, por exemplo, a Marcela sabe, e vocês sabem, como é difícil, né? Porque nós temos muita responsabilidade. Porque eu, com o meu cliente, e eu vejo que a Marcela, da mesma forma que a gente está muito ligado em marketing, nós dois aqui, é assim, a preocupação que a gente tem com o médico, com o profissional da saúde, porque ele demorou tanto para se formar, conseguir aquilo, que a gente não pode expor essa pessoa. Então a gente toma muito cuidado, né? Então é por isso que às vezes o assunto ele fica um pouco mais sério. Mas aí, Rocha, com o advento dessa questão da taxa Selic ficar mais baixa, as pessoas estarem buscando novas opções de investimento, porque uma outra coisa também que eu observo, depois o Gustavo até pode falar também, o próprio Marcelo, muitas vezes eles também não sabem o que fazer com o dinheiro, não sabem investir, até porque não teve essa formação, né? E uma opção hoje, o mercado imobiliário ele volta e volta forte, né? Agora para 2020 já está voltando. E esse negócio que você trouxe para nós aqui em Rio Preto e região, da pessoa poder adquirir um imóvel nos Estados Unidos, lá na Flórida, além de ele ter ganho de investimento, ele também ter um ganho de retorno de aluguel, com a colocação dessa casa. Isso é a realidade? Boa noite a todos. Obrigado, Renato, pelo convite. Você que é um especialista, né, Rocha? Você está há quanto tempo trabalhando com imóvel já? Eu não queria falar, né? Mas a gente sabe que você começou com 5 anos, mas fala aí. Já fazem... uns 30 anos. 30 e poucos anos, né? Então vamos parar aqui, cedinho, né, por aí. No mercado, em grandes empresas aqui em Rio Preto, né? No grupo grande aqui em Rio Preto. Depois voei para fora de Rio Preto e estou retornando agora com esse produto, que é casas de veraneios em Orlando e Miami, com uma rentabilidade bem bacana, com uma dolarização também do seu capital, né? Você conseguindo levar lá. E eu achava que era uma coisa tão complicada, que eu achava que era um negócio fora dos padrões de muita gente. Parece sabe? Difícil, né? Parece difícil, é uma coisa assim que você, eu quero comprar uma casa lá em Orlando, quero levar meu dinheiro para lá, eu quero abrir uma conta lá. É tão simples, é uma coisa que parece que é mais fácil que comprar uma casa aqui no Brasil. E mais fácil abrir uma conta lá e uma empresa lá do que aqui também. Sim, eu tive lá recentemente, estou indo lá todo ano, estou indo a trabalho e depois passeio também, mas eu acho que o mercado imobiliário aconteceu aquele boom lá em 2007, lá na Flórida ela não sentiu tanto, porque lá, que nem o Ronaldo Fenômeno falou, eu escutei uma entrevista dele, lá tem um Mickey, né? Então lá não cai, as casas. O Orlando hoje está numa transformação enorme, trem-bala chegando de Miami. Está um canteiro de obras, né? Um canteiro de obra. Você vai sair de Miami, muita gente desce em Miami por causa da passagem mais barata. Em vez de você vir para Orlando, você desce em Miami, aluga um carro e vem para Orlando. Agora você pega um trem-bala, 1h15 você está em Orlando. Então, um monte de transformação que está acontecendo em Orlando. E essas casas de veraneio lá, que é uma casa hoje que vai dar uma rentabilidade de mais ou menos aí de 7 a 8 mil dólares por mês. É uma casa de 9 quartos. 9 quartos? 9 quartos. É uma coisa... E por que uma casa de 9 quartos dá uma rentabilidade dessa? Por que você tem que comprar uma casa com esse tamanho? Por quê? Porque... Primeiro, o que mais usa essas casas de veraneio lá em Orlando são os próprios americanos, depois os canadenses, depois os chineses, depois o indiano, depois os europeus, depois os árabes. Nós somos o 8º que aluga a casa, ainda nós estamos no padrão de hotel. Então é tudo muito mais barato, muito mais comodidade para você ficar lá. Vai a família junto. Vai a família tudo. Então os americanos andam em bando, eles querem alugar uma casa de 8, 10,
pessoas que nem aquele boxeador, o Aldo lá, ele comprou 2 casas, eu estava lá nesse dia, ele comprou 2 casas de 14 quartos. E a rentabilidade dele é absurda. A casa dele é uma das mais locadas, por causa desse tamanho. Porque também, quanto mais quartos, também o valor fica mais baixo, né? Sim, é porque você, hoje, uma casa de 9 quartos lá, que é uma casa padrão, ela hoje custa $600 mil. Você que é arquiteto, uma casa hoje de 480 metros, de 9 quartos aqui na nossa região, porque não existe, né? Hoje ela custaria em torno aí de 6 milhões, não é? Lá ela custa $600 mil. Então, se você fazer a conversão, mesmo com o dólar caro, o retorno está dando mais de 1% em dólar. Você também está comprando em dólar, lógico. Então, é um negócio que a rentabilidade é muito segura. Você dolariza o seu capital, você começa a pôr o pé lá e o pé aqui, ainda mais com essa Rocha, sem contar que vocês dão todo o apoio para fazer a abertura dessa de papelada, tudo isso aí, tudo já sai pronto daqui, né? Sai, não tem nem necessidade da pessoa ir lá. O bom é ir, né? Lógico. Conhecer. Que nem ontem teve uma pessoa que me procurou, que viu nas chamadas nossas, ela veio aqui, ela estava lá o mês passado, ela ficou com medo de locar uma casa. Então aí, pessoal, nós temos o pessoal lá da Casa dos Artistas da Disney, que eles fazem isso, entendeu? Eles dão todas as assessorias, aluga a casa, ele mobília a casa, porque a casa lá ela já vem pronta. Ela vem com geladeira, fogão, máquina de lavar, ela só não vem com móveis, né? Sofá, geladeira, televisão, pratos, esses negócios para você poder alocar a casa. E uma casa dessa por dia, uma casa de 9 quartos, é $350. Se você pegar uma família que ela vai alocar, uma família que ocupa uma casa dessa, pelo menos umas 3 famílias tem que ser. Ele ficar no hotel, ele vai pagar isso por dia num hotel. O passo que ele alugando uma casa dessa. É viável. É viável, não dá $50 por família, $700 por família. E sem contar que é um bom investimento, né? Não, e o investimento que você faz lá é garantido. E ele sempre tabela por baixo o rendimento que eles vão dar. Legal. Entendeu? E é um custo muito baixo para você fazer o financiamento. O que precisa? Você que mexe com... você precisa de uma declaração do teu contador dos 3 últimos anos e o gerente do teu banco falar que o seu dinheiro é lícito. Não é de contrabando, não é de alguma coisa. Você já comprou uma casa nos Estados Unidos. E isso está tendo uma facilidade muito grande. Recentemente o Marcelo levou um grupo agora para a China. Marcelo, conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que foi muito legal. Está facilitando tá mais fácil essas coisas, né? Ir para Orlando, ir para a China, quer dizer, a gente está mais aberto para isso, né? O Renato, pegando um gancho no que ele está falando, eu acho assim, essa questão da internacionalização, da facilidade dos investimentos, que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, né? E não é isso. Né? A gente está vendo essa redução da taxa Selic, então as pessoas estão começando a olhar os outros investimentos. Só que eu sempre falo o seguinte, existe uma carência de informação, né? Porque hoje você vê muitos empresários na nossa região mantendo o patrimônio na pessoa física. Existe um trabalho societário, que é um trabalho jurídico, né, de você criar suas holdings imobiliárias, né, se vai ser uma administradora de bens ou se vai ser uma imobiliária, para você poder comprar e ter uma melhor tributação. Então a gente vê hoje uma carência muito grande de informação, né? E essa importância hoje, a gente vê a crescente das pessoas investindo, seja em imóvel próprio, que é uma crescente, é uma realidade, né, então vai acontecer esse crescimento do mercado, como até mesmo em fundos imobiliários. Né? Só que fundos imobiliários são fundos que têm pessoas gerindo. O imóvel próprio, você fez aquisição, né? E aí você pode ter uma imobiliária administrando para efeito de locação, e o mercado do Airbnb, que é uma realidade aí, que tem muita gente fazendo receitas altíssimas. Eu atendo uma empresa em São Paulo, é uma investidora, ela tem um fundo imobiliário exclusivo dela, tem mais de 50 imóveis, e ela está começando a olhar o mercado do Airbnb como uma realidade porque tem retornos de investimento muito altos. Nos Estados Unidos, tem casas alugando quartos e garagens e fazendo 3, 4, 5 vezes mais do que simplesmente uma locação. E aí, só entrando na pergunta que você me fez, a gente desenvolveu um projeto para levar alguns empresários para a China, para começar na maior feira de produtos do mundo, chamado Canton Fair. Nós levamos agora 8 empresários e já estamos lançando agora, ontem nós fizemos um coquetel lançando o projeto para 2020. Para que isso?
para mostrar que mesmo o pequeno empresário ele pode importar. Porque existe a cultura de importar um container inteiro. E hoje você pode fracionar um container, você pode tem várias opções. E aquilo que se fala da China, da questão da qualidade, da insegurança do chinês em fazer negócio com o chinês, eu não vi nada disso, Renato. Eu vi produtos de altíssima qualidade, eu vi chinês, brasileiros falando, mas eu preciso de um produto com uma qualidade menor. Ele falou, isso eu não boto a mão, isso eu não faço. Estou mostrando a seriedade do chinês em fazer negócio. Agora é óbvio, você tem que saber ter uma equipe preparada que vai te levar, se cercar de pessoas competentes que vão te proporcionar, né? Que é o que a gente fez. O Marcelo não está se aventurando em ir para a China e levar empresários para a China. Nós buscamos uma empresa em São Paulo que está há 15 anos levando empresários para a China, que tem relacionamentos, tem funcionários na China acompanhando os containers, os projetos e tudo mais. E é isso que faz diferença, se cercar de pessoas competentes para te trazer orientação. Show de bola. Pessoal, esse bate-papo sempre é muito legal, mas a gente tem um tempo limitado. Isso aqui daria assunto para mais 2 horas. Mas hoje, um dos objetivos que eu trouxe vocês aqui é porque daqui a pouco nós vamos lançar a nossa plataforma Informação que Salva para o Brasil inteiro. E os nossos convidados que estão aqui, a maioria deles são profissionais da saúde. Então, por isso que eu trouxe vocês aqui também, que uma forma de vocês fazerem networking, tá? Que as pessoas conheçam vocês. Por isso que a gente fez essa apresentação. Eu estou muito feliz porque deu muito certo, sabe? Uma das coisas que as pessoas que trabalham comigo sabem é que eu sou assim muito criterioso para que as coisas deem certo. Sou chato com isso. E quando não dá certo, eu fico muito invocado e a gente vai de novo até dar certo, porque quando a gente erra, a gente pede desculpa, que é normal, mas eu não gosto de pedir desculpa e gosto de errar muito pouco. E assim, eu estou agradecendo a vocês porque vocês confiaram na gente de fazer um evento desse dentro de uma referência que é o Iguatemi, de estar aqui com pessoas importantes que vocês vão conhecer daqui a pouco. Nós vamos fazer a abertura daqui a pouco da Informação que Salva. Eu estou vendo aí que os meus parceiros que ajudaram nesse projeto já estão aqui, já estou vendo o Vitor ali, estou vendo o Leandro que vai tocar, que vai fazer a nossa parte jurídica também, da expansão, está aqui também. Eu estou muito feliz. Então eu tenho que terminar esse bloco, infelizmente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que está lançado aqui, né, João? Você que gosta, você que é um excelente comunicador. Aliás, eu brinco muito com o João, que ele é um amigo. Eu falo assim, ele é um excelente advogado, mas ele é um top de um cantor e um maravilhoso comunicador. Então, assim, que a gente tem que fazer mais isso, sabe? Eu acho que eu vou criar mais formas da gente fazer mais isso. Porque o Kedson falou uma coisa legal quando ele falou para mim, Renato, estava um pouco preocupado, mas depois que eu vi a forma como é feito, e essa ideia foi da Kelly, de fazer isso, a gente começou numa brincadeira lá no nosso escritório um dia, de bater papo, e depois acabou ganhando um corpo. Vocês viram que é tranquilo, e que a gente consegue passar tanta informação de uma maneira informal, que é isso que a gente queria, não ficar aquela coisa pesada, e as pessoas também conhecerem vocês. Tá bom? Então, gente, é isso que eu queria dizer. Eu vou ter que terminar aqui, porque daqui a pouco a gente começa o lançamento da Informação que Salva, para depois fazer a nossa festa de encerramento do ano. Então, eu queria agradecer vocês, tá bom? E que vocês aproveitem essa noite, quem está nos escutando, que vocês se aproximem desses profissionais aqui. Daqui a pouco nós vamos servir um champanhe, nós vamos tomar um chopp, então vai ser um momento legal de vocês se confraternizarem e se aproximarem dessas feras aqui que compuseram esse quadro comigo. Então eu queria uma salva de palmas para eles. E infelizmente eu preciso terminar, porque a gente tem um compromisso com o shopping, que a gente tem que fazer as coisas andarem aqui, e também para a gente começar aqui a nossa apresentação, para que a gente tenha resultado também mostrando para vocês um pouco de que vai ser a Informação que Salva. Eu quero fazer uma foto com vocês. O Thiago está pronto aí para fazer a foto, é o Álvaro. Maiara vem fazer a foto. E não percam, gente, não vão embora sem falar pelo menos com alguma pessoa, se conectem